Oiê, tudo bem? Aqui nessa ação direta de inconstitucionalidade, a gente quer saber se uma lei ela pode proibir que servidores que efetivamente trabalhem em agências reguladoras exerçam alguma outra atividade profissional. Uma lei ela também pode proibir que esses servidores de agências reguladoras ocupem cargos de direção político-partidária. Enquanto a gente pensa na resposta que o Supremo deu, a gente relembra que agências reguladoras são aquelas autarquias sob regime especial. São aquelas entidades que integram a estrutura formal da administração pública indireta. São entidades administrativas que têm um alto grau de especialização técnica e que têm função de regular um setor de atividade econômica ou de regular um determinado serviço público e também tem função de intervir em certas relações jurídicas desse setor específico de atividade econômica que ela regula ou desse determinado serviço público que ela regula quando for decorrente desse exercício regulatório. Aqui a gente fala também da Lei 10.871 de 2004, que é uma lei que trata da criação de carreiras e também organiza os cargos efetivos das autarquias especiais, as autarquias sob regime especial, quais são as agências reguladoras. Aqui essa lei ela é de âmbito federal. Essa lei 10.871 de 2004, nela existem dispositivos que vedam que servidores que estejam em efetivo exercício nas agências reguladoras, cargos efetivos, servidores requisitados, ocupantes de cargos comissionados e também dirigentes dessas agências reguladoras, não possam exercer outras atividades profissionais e também não possam ocupar cargos de direção político-partidária. Foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade pela União Nacional dos Servidores de Carreira das Agências Reguladoras Federais contra os dispositivos dessa lei de 2004 que proíbe que esses servidores tenham, então, uma outra atividade profissional ou ocupem esses cargos de direção político-partidária. A associação autora, ela fundamentou o seu pedido de inconstitucionalidade, falando que essa proibição acaba violando a liberdade de profissão, viola a liberdade partidária, viola o direito de reunião e a liberdade de associação, viola o pluralismo político e também viola a liberdade de expressão e manifestação de pensamento. O STF ele não concordou com a associação autora e disse que a Lei 10.871 de 2004, nesse ponto em que ela proíbe os servidores das agências reguladoras de ter uma outra profissão ou de ocupar um cargo de direção político-partidária, não é inconstitucional. É constitucional essa proibição, porque essa proibição ela assegura princípios que protegem a administração pública, como o princípio da moralidade, o princípio da eficiência administrativa e o princípio da isonomia. O STF disse que essa vedação também é um meio proporcional que garante a indispensável isenção, a indispensável independência que os servidores que trabalham em agências reguladoras necessitam. O STF, ele relembrou que quando a gente lê a Constituição, em especial artigo 5º, inciso 18, artigo 37, inciso 1 e o caput do artigo 39,
se percebe que o Constituinte, ele deu ao legislador ordinário competência para restringir a liberdade de profissão. Ou seja, a liberdade de profissão não é um direito absoluto, não é uma liberdade individual que é exercida de maneira absoluta. Então, como legislador ordinário, por comando constitucional, pode especificar restrições profissionais ao exercício de qualquer trabalho, pode regular os requisitos de acesso a cargos públicos e pode dispor sobre o regime jurídico e sobre os planos de carreira dos servidores públicos que ocupam cargos efetivos, essa restrição se percebe que é de direito, que não é inconstitucional. O STF ele também relembrou sobre o regime especial das agências reguladoras. As agências reguladoras, elas são autarquias sob regime especial. E por que esse regime especial para essas autarquias? Porque elas precisam de independência, elas precisam de isenção para desempenhar a sua função regulatória. O STF relembrou a sua reiterada jurisprudência de que não é inconstitucional restringir a liberdade do exercício de alguma profissão, de algum ofício, quando se tem o objetivo de proteger um interesse público contra possíveis conflitos de interesses decorrentes da prática profissional ou decorrentes da tutela de princípios constitucionais voltados à administração pública direta e indireta. Por isso, ficou concluído que é constitucional a norma legal que proíbe servidores titulares de cargo efetivo de agências reguladoras o exercício de outra atividade profissional, inclusive gestão operacional de empresa ou de direção político-partidária. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau!